Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana de estudos, em mais uma semana de reflexão. Estamos aqui para mais um acolhimento com Jesus, esse trabalho que o Grégio nos proporciona para refletirmos um pouco, pensarmos um pouco sobre algumas questões que são trazidas não por mim, não pelo Grégio, mas sim pela espiritualidade, né? E vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Fonte Viva, ia falar Boa Nova, estudo do livro Fonte Viva, que tem como capítulo 78, que comenta sobre a enxertia divina. Né? Falei Boa Nova, quem sabe não seja o próximo livro, né? Quando a gente terminar esse, né? A intuição chegando, quem sabe? Vamos pensar. Então tem aqui Enxertia Divina, o título trazido aqui no Fonte Viva, item 78. E antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, estamos aqui para mais um estudo, mais uma reflexão. Que os bons amigos espirituais possam nos assistir nesse momento, para que possamos ser intuídos em relação ao que será colocado aqui. E para que possamos também pensar um pouco sobre a nossa conduta ao pensar, sentir e agir no nosso processo de evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos, graças a Deus, né? Que possamos pensar um pouco sobre isso, é importante. Enxertia divina. Aí tem como título aqui, e aliás como comentário de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 23, que diz o seguinte: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para se tornar a enxertar. E aí vem o comentário de Emmanuel, né? Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minúsculo cuidado por parte do divino semeador. Isso é lindo, né? Todos nós somos plantas espirituais. Ou seja, o que é uma planta? Como que a gente observa uma planta, né? A gente planta semente, né? Dependendo da planta, uma é semente, outra é caroço, enfim. A gente planta. E vai o quê? Germinar. Vai germinar, vai crescer. E aí vamos regando essa planta até ela tomar forma. E daqui a pouco ela, quem sabe, vai estar dando seus frutos. E assim somos nós. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós somos da mesma forma. Nós somos crianças espirituais, né? Aonde nós adquirimos, como espírito falando, adquirimos certos conhecimentos, certas experiências, e a gente vai regando isso, vai regando, até um certo ponto aonde nós crescemos espiritualmente, crescemos moralmente. Ninguém cresce, ninguém evolui no estalar dos dedos. Isso leva um tempo, isso requer aprendizado. A gente erra, tenta, acerta, e a gente vai evoluindo. Por isso que Emmanuel coloca aqui, todos nós, toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minúsculo cuidado por parte do divino semeador. Continuando. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Tem uma frase muito interessante, falando em colheita aqui. Tudo que nós plantamos, colhemos no futuro, né? Se nós plantarmos amor, vamos colher amor. Se nós plantarmos acolhimento,
vamos colher acolhimento. Agora, se nós plantarmos algo de ruim, nós não vamos colher algo bom, né? E da mesma forma, se nós plantarmos algo bom, não vamos colher algo ruim. Então, precisamos tomar cuidado com isso. O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Porque lá na frente nós escolheremos isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa anteontem, e ele falou o seguinte: pô, há muito tempo atrás, está se mudando aqui para perto de casa. Há muito tempo atrás, quando era um antigo proprietário aqui da casa, ele fornecia água, fornecia alimento, enquanto a casa estava em obra. E agora nós que estamos fazendo isso por ele, porque ele está voltando a morar aqui. Nós que estamos fazendo isso por ele. Eu falei justamente isso, uma mão lavar a outra, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos no futuro. Vocês plantaram o bem para quem estava aqui e agora nós estamos plantando o bem para você que está chegando. Nem mudança veio ainda. Ele veio com a roupa do corpo. Então, é mais ou menos isso que é a vida. Então, precisamos olhar quem está do nosso lado para que a gente possa, né, verificar de que forma a gente pode plantar, de que forma a gente pode sempre fazer o bem. Nas vésperas do fruto, desvela-se o ponicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O ponicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. Ou seja, a cada dia, se nós pararmos para pensar, Deus nos dá uma nova oportunidade, né, de nós fazermos o bem, uma nova oportunidade de nós tentarmos acertar, né? Cada novo dia. Oportunidade também para que a gente possa exercer mais a nossa paciência, a empatia, a resiliência. São dias que nos são dados, são oportunidades diárias, como Emmanuel coloca aqui, a cada novo dia da tua experiência humana. Recebestes valioso concurso, para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam da luz divina, para que a encarnação possa valer a pena. Hoje valeu a pena. Ao final do dia, hoje valeu a pena. Hoje foi positivo. Valeu a pena. Foi ótimo. Foi positivo. Nós não erramos, não magoamos, não ofendemos, ficamos mais quietinhos. Então hoje valeu a pena. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Essa árvore consciente que Emmanuel coloca aqui, que nós somos portadores do nosso livre-arbítrio, nós temos a consciência em fazer o bem ou fazer o mal, em fazer escolhas, em tomada de decisão. Nós temos essa consciência. Embora pode parecer que algumas vezes essa consciência não seja tão clara. Ou seja, nós ficamos mais na inconsciência do que na consciência. Ou seja, nós tomamos decisões, digamos, por um certo automatismo nosso. Exemplo, fomos magoados, fomos ofendidos e você vai lá e magoa e ofende também. Alguém dá uma resposta ríspida, grosseira, arrogante, e você vai lá e dá uma resposta grosseira, ríspida e arrogante.
Pode ocorrer, porque são automatismos, né? No curso do André Luiz, que nós estamos fazendo aqui pelo GRESG, no livro No Mundo Maior, no último mês, nós estudamos 2 capítulos e um deles falava justamente sobre isso, sobre um castelo que existe. Castelo entre aspas, né, gente? Não é bem um castelo físico. Mas a nossa mente funciona como se fosse um castelo, onde tem um nível da subconsciência, da consciência e depois o último nível, a superconsciência. Ou seja, passado, presente e futuro, onde eu tenho nitidamente os nossos instintos, que é justamente essa resposta de bate-pronto, que vem lembranças, eventuais lembranças, né? Não lembranças, eventuais lembranças do passado, somado com o presente, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí vem aquela resposta de imediato, de bate-pronto. A superconsciência é o futuro, o que nós almejamos, nós enquanto espíritos. Mais ou menos isso, tá? Bem, de uma forma bem resumida seria isso. Então aqui nós precisamos também observar esse tipo de coisa, né? Ou seja, e se acontecer isso? Aconteceu. Né? A gente dá a resposta ríspida, uma reação nossa, todos nós estamos suscetíveis a isso. Aí já aconteceu, não tem como voltar atrás? Não, não tem como voltar atrás, porque já passou, já foi feito. O que a gente precisa fazer daqui para frente é observar melhor isso. Que tal ficar um pouco mais calado, um pouco mais quietinho, um pouco mais na sua? Ou então sair do ambiente para não acontecer isso, né? Então são algumas estratégias que podem ser utilizadas. Repara atentamente quantas vezes te convoca. Antes disso, essa árvore consciente está nesse sentido, tá? Tem a ver com o nosso processo de decisão. Tem a ver com o nosso processo decisório. Então nós precisamos prestar atenção mais nas nossas decisões, nas nossas escolhas, ok? Continuando. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. E é verdade. O Pai, os amigos espirituais, eles nos colocam em algumas situações para o nosso agradecimento. Às vezes uma dificuldade que a gente está passando na vida é uma prova. Uma prova que é para quê? Para a nossa evolução. É o contato com determinados irmãos que são considerados difíceis, às vezes é uma prova para a nossa evolução. Claro que dentro de um limite, né? Também você não é uma prova, eu vou ficar assim para o resto da vida. Não. Se estiver me fazendo mal, realmente fica uma situação insustentável e está na hora de realmente ser tomada uma outra decisão. Mas são consideradas provas, são consideradas o quê? Experiências, como diz aqui, para o nosso agradecimento. A enxertia do alto é nesse sentido, né? Vamos colocar o Ricardo em alguma situação para ver como que ele vai reagir de modo tudo que ele está pensando, tudo que está falando. Né? O Ricardo é só um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer um de vocês. Então, vamos botar no meio da rua, andando na calçada, e vamos colocar um irmão com uma determinada dificuldade ou limitação física na frente dele para ver o que ele vai fazer. São provas. Eu sempre falo, nossa vida é um verdadeiro Big Brother. Ou seja, somos vigiados, somos testados. E a espiritualidade aguarda que nós, como que a gente vai reagir, né, nessa situação. E se por acaso falharmos, que de certa forma é até normal que a gente fale, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas a gente tenta não falhar. Mas se falhar, requer um aprendizado. Né? Tem um aprendizado. O que eu aprendi com isso? Para que a gente, novamente, numa nova oportunidade, a gente não erre, ou erre menos. Né? A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Né? Ou seja, enxertia do alto, deixa eu dar conhecimento, deixa eu dar não só experiências para esse irmão e irmã, como também eu posso enxertar o quê? Conhecimentos doutrinários, né? Para que ele possa pensar, refletir, se mudar, se modificar, se melhorar, para que numa experiência ele não erre ou erre menos. Como ele coloca aqui, hoje na palestra edificante do companheiro, amanhã está no livro amigo.
Depois virá por intermédio uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Né? Porque se nós pararmos para pensar, como ele coloca aqui na palestra no livro Amigo, o Gresg é farto nesse sentido. Tem as palestras online, tem as palestras presenciais na casa, tem os cursos dos livros, diversos livros, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e tantos outros que estão disponibilizados, estão gravados, estão salvos, os estudos que o nosso querido amigo Guaraci, desencarnado há pouco, ele ofereceu, estão disponíveis aí no site da casa, né, no YouTube. Então, material a gente tem. Estou falando só do Greg, mas se nós quisermos, podemos também buscar materiais em outras instituições, na FEB, enfim. Mas depende da gente, depende da nossa iniciativa, né? A palestra edificante, a palestra de um irmão, nos fornece o quê? Não é só conhecimento, eu sempre falo isso, gente, nos meus estudos, nas minhas palestras públicas que eu faço nas casas. Recentemente foi no SEMA. E logo no início da palestra eu falei aqui, olha, nós estamos aqui não só para ganhar conhecimento doutrinário, mas acima de tudo, o que nós vamos fazer com esse conhecimento que nos é ofertado? Né? Uma reflexão que eu trago para vocês que eu digo, né? Lá no caso, na casa que eu fiz, fui no SEMA, recentemente foi no SEAP também. Nessas duas casas recentes que eu fiz estudo, e eu falei a mesma coisa. Quer dizer, a gente pensa, vou para uma palestra pública para tomar passe, para beber aguinha frutificada. É bom, mas o objetivo não é isso. O objetivo é prestar atenção no que está sendo colocado, falado pelo expositor espírita, e com base na fala dele, eu trazer isso para a minha reflexão e verificar, bom, o que eu posso modificar, né, para justamente colocar isso em prática de alguma forma. Esse é o ponto. Eu acho que já foi tempo. É só uma reflexão, tá, gente? Já foi tempo que eu ia à casa espírita só para tomar passe e beber aguinha. Não estou desmerecendo o passe, muito menos a água frutificada ou magnetizada. Mas a questão é que precisamos evoluir esse Pokémon. Ou seja, a palestra pública serve para mais coisa. Não pode ficar limitada só a isso, entendeu? E ele fala aqui do livro Amigo, né? Aí tem os estudos do livro, né? Tem aqui o nosso acolhimento com Jesus, toda semana estudando Fonte Viva. Tem o André Luiz de A a Z, que cada ano, né, nós estudamos uma obra do André Luiz, já estamos aí no livro No Mundo Maior, já passamos por Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e agora no Mundo Maior, que ocorre sempre na última terça-feira de cada mês, é online, é virtual, no Greg, mas é ao vivo, né? Online, mas é ao vivo, não é gravado, ocorre ao vivo. E, enfim, o que esse livro está trazendo? Não é só história, não é romance que está valendo a pena, não é fulano com ciclano, um desencarnou, o outro está encarnado, um está influenciando o outro. Mas qual a doutrina envolvida por trás disso? O que a gente pode aprender com a parte doutrinária e aprendendo com a parte doutrinária, o que ela traz de informação para que a gente possa se modificar, né? É por isso que, assim, eu não sou nada contra os livros romanceados. Acho que os livros romanceados são bons, existem livros bons, existem livros que não são bons. Mas aqueles livros que são bons, eu não posso ficar atrelado só ao romance em si. Eu preciso puxar para o lado doutrinário. Agora, existem outros livros que são mais doutrinários do que romanceados, né? Aí ele fala, depois virá por intermédio uma dádiva aparentemente significante da senda, que são as nossas experiências, o nosso dia a dia, as nossas oportunidades. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, inovando-te as forças no carretel do egoísmo,
O enxerto de sublimação se buscará debalde, porque ainda não produzes, nos excessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Então, tem muita coisa esse capítulo, esse item, né? Muita informação. Então, que a gente possa depois ler com calma de novo, que é para quem não está cumprindo a leitura ao vivo, pegue Fonte Viva, leia de novo o item 78, escute novamente aqui a nossa conversa, de modo que a gente chegue a alguma conclusão para a gente mesmo, melhorar a nossa vida, né? Queridos, paz a todos, excelente semana, fiquem com Deus.